Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Pessoal, no vídeo de hoje vamos tentar trazer aqui algumas notícias, algumas coisas que eu acho importantes que rolam aí dentro do ambiente Vasco da Gama. Vamos falar sobre João Vitor, que é o nosso zagueiro aí titular, que foi aí afastado por questão de lesão no joelho e pode ter seu retorno aí em breve aí nesse sistema defensivo do Vasco, que vem sofrendo e muito com o Léo e Maicon. Vamos falar também nesse vídeo aqui sobre o VAR no Brasileirão, e eu sempre vou falar sobre arbitragem aqui porque eu acho que vale a pena trazer e ilustrar, mostrando para vocês o quanto o Vasco é prejudicado por essa arbitragem, beleza? Vamos falar também, trazer para vocês aqui uma fala um tanto quanto infeliz, para não dizer outra coisa, de um cara que já trabalhou dentro do Vasco e hoje tá usando o Vasco para poder se promover dentro da mídia. Eu penso que é isso, mas você já vai saber que treta é essa que tá rolando. Peço para vocês, você tá olhando aqui pro nosso principal jogador aí do Atlético Mineiro no jogo passado, mas enfim, vamos falar sobre ele também. Peço para você, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, isso ajuda demais nosso conteúdo chegar para mais pessoas aqui. E vamos fazer nesse formato aqui, né, que é eu mostrando para vocês aí algumas coisas indesejáveis que vocês não queiram ver, enquanto eu tô nesse quadradinho aqui para poder fazer o nosso vídeo aqui de notícias do nosso Vascão, beleza? Tendo dito isso, bora começar o nosso vídeo aqui falando sobre este rapaz aqui, Bruno Prachedes, um rapaz que tem sido muito odiado pela torcida e com razão, porque não vem desempenhando um bom futebol. Rafael Paiva enxerga nesse jogador algo que ninguém dos milhões de vascaínos consegue enxergar. Inclusive, esse cara foi um dos principais causadores da derrota do Vasco da Gama, até porque ele deu um passe para o jogador adversário fazer um gol no Vasco da Gama em um lance bizarro. Acontece que notícias aí que saíram é que o grupo abraçou o Bruno Prachedes, o grupo apoiou o Bruno Prachedes. Então eu não consigo entender. Entendo que o grupo é corporativista, vai querer proteger o jogador de qualquer jeito, mas sabemos que esse jogador não serve para estar jogando com a camisa do Vasco da Gama. Isso é um fato. E aí a gente passa ele aqui, ó. E aí tem esse aqui também, que não consegue, por exemplo, desempenhar nada dentro de campo. Não vejo a hora, por exemplo, desse cara sair do time do Vasco, até porque não sei por que renovaram com ele, tá? Ele fez algumas partidas boas? Fez, mas não é motivo para renovarem com ele. E agora a gente tá com esse cara aí no elenco, jogando desse jeito, causando instabilidade para o nosso sistema defensivo. E aí, passando aqui para a primeira notícia. Vasco de Rafael Paiva pode contar com João Vitor diante do Fluminense. Zagueiro do Gigante da Colina não esteve à disposição nos últimos 5 jogos devido à lesão no joelho. Essa notícia aqui saiu lá no Bola VIP, tá saindo em qualquer lugar, então os créditos aqui eu coloco pro Bola VIP, porque foi de lá que eu peguei essa notícia. Importante aí salientar e frisar para vocês aqui que João Vitor tá previsto para voltar na 22ª rodada ou 23ª rodada. Muitos estão colocando ele aí no jogo do Criciúma, mas enfim, não sei o que pode acontecer. Muitos estão colocando ele aí no retorno dele aí no jogo contra o Fluminense, mas enfim, veremos nos próximos capítulos. Mas que é uma notícia muito boa para o torcedor vascaíno, isso sim é uma notícia muito boa para o torcedor vascaíno, porque o João Vitor é um titular da nossa zaga hoje. Depois que ele saiu e o Léo Pelé voltou, de fato a nossa zaga piorou gradativamente. Isso é um fato aqui que eu tô falando para vocês. Então esse retorno do João Vitor tá bem próximo aí, segundo informações. Coloco para vocês aqui agora sobre a CBF e o VAR, que não mede esforços para poder prejudicar o Vasco da Gama na cara mais de pau possível. A gente sabe que todo jogo, quando tem VAR, os lances, os áudios são divulgados ali, não sei se são editados, mas são divulgados ali para que haja análise criteriosa dos erros e dos acertos dos hábitos ali do VAR. Só que o que acontece com relação
ao Vasco da Gama, que sempre é o precursor aí de lances bizarros envolvendo a arbitragem. A CBF divulga áudio do VAR sem análise sobre o pênalti em Verratti. E aí você lê aqui, ó, apenas 2 lances da partida foram citados, ignorando momentos mais polêmicos que geraram bastante reclamação do Cruz Maltino. Aí você vai falar, você tá chorando aí. Não, não é que eu tô chorando, mas pode a CBF, por exemplo, divulgar áudios de lances que eles acertaram e não divulgar áudios de lances que eles erraram? E aí fica o questionamento de vocês aí, se é choro ou se é pura cara de pau e canalice desses caras que hoje estão aí no âmbito de arbitragem do Vasco da Gama. Eu sempre vou falar de arbitragem aqui, goste você ou não, porque eu vi muito vascaíno aí defendendo a arbitragem. Eu vi lá o Laureano lá defendendo a arbitragem. E aí eu fico pensando assim, enquanto a gente persistir nesse erro de achar que a gente não pode falar de arbitragem, que a culpa não é da arbitragem, e não ser clubista a esse ponto, a gente sempre vai ter notícias como essa que você está vendo aqui. Os caras simplesmente ignoraram o fato de terem deixado de dar pênaltis ou de ter, por exemplo, exposto o áudio deles ali, onde eles estão analisando o lance do pênalti, ocultando informações importantíssimas. E aí você me diz aí se eu tô certo em falar aqui ou se eu tô errado, você quem sabe, tá? Pulando para a próxima aqui, é o seguinte, olha que cara de pau que esses caras às vezes têm quando o assunto é Vasco da Gama. Ex-VP de marketing Bruno Maia relembra passagem pelo clube e diz que o Vasco fez muito mal para a história das SAFs. Ou seja, o Vasco foi lesado por essa SAF aí, por essa empresa de 777, mas o Vasco que foi o culpado disso, segundo o que ele tá falando aí. Então tá aqui, ó, convidado do CNN Esportes SA dessa semana, Bruno Maia, ex-vice-presidente de marketing do Vasco em 2018 e 2019, disse ter pegado boa parte de torcedores bloqueados nas redes sociais na gestão Eurico Miranda. Como sempre, tem que colocar o Eurico Miranda na história. Porque se não, sempre quando você vê alguém colocando o Eurico Miranda no início da história, você já sabe que boa coisa não vai sair das entrevistas, porque hoje o foco, quando qualquer pessoa que erra quer tirar o foco de si, é falar mal do Eurico Miranda, né? É a mesma coisa que fazem aí com o ex-presidente. Quer tirar o foco das coisas, fala mal do ex-presidente e dane-se. E aí, ó, tá escrito aqui, ó, quando eu cheguei lá, por exemplo, boa parte dos torcedores eram bloqueados em redes sociais. A equipe tinha que, um por um, ficar desbloqueando. Criticavam eventualmente a figura dele. E ele, Eurico, se confundia com uma coisa meio absolutista, né? Como se o Pedrinho, por exemplo, não bloqueasse ninguém. Tem youtuber aqui que é bloqueado pelo Pedrinho, pô. Entendeu? Sei lá, mano. É meio esquisito isso daí. E aí, tá aqui a fala dele aqui, ó. Ó, vou botar pra vocês, ó. Eu acho que o Vasco fez muito mal pra história das SAFs. É o que ele acha. Da evolução do negócio de futebol com essas últimas atitudes. Apesar de quem estava lá, eu acho que fez um trabalho péssimo. Horrível, né? Quem comprou o Vasco fez um trabalho de péssima qualidade, completou. Ou seja, ele acha que a culpa é do Vasco. O Vasco foi lesado pela 777, mas no mesmo texto, na mesma parágrafo aqui que ele fala, ele consegue, por exemplo, dizer que a 777 não fazia um bom trabalho. Ou seja, ele assume que a empresa que entrou não fez um bom trabalho, mas ele culpa o Vasco por isso. Se é que vocês conseguem entender. E aí, meu amigo, é um corte que tá aí e eu vou sim replicar isso daqui, porque não dá para entender o fato das pessoas acharem que o Vasco, que é o culpado pela 777 não ter feito minimamente o trabalho dela. É mesmo quando você falar igual o John Textor lá, criticou o Vasco, criticou um monte de coisa, disse que a 77 estava em dia com as coisas. O John Textor nem sabe do dia a dia do Vasco da Gama, nem leu o contrato. Como é que ele pode falar uma coisa que ele não sabe, por exemplo? E aí fica esse negócio aí. E a moda sempre é colocar o Vasco na reta, né? Todo mundo que leva pro coração coloca o Vasco na reta. Todo mundo que leva pro coração critica o Vasco. E aí fica difícil da gente entender
Eu pergunto pra você que vai assistir esse vídeo aqui. Você acha, por exemplo, que o Vasco, que é o culpado pela 777 não ter feito o trabalho dela direito? E aí você vê o cara chamando o Eurico de ditador. E sim, ele tinha umas posturas meio ditatoriais, sim. Mas você acha que o Josh não era ditador? Você acha que a 777, com postura de ignorar o associativo, que é um sócio direto dela, não era um comportamento ditatorial? Se você vê as falas do Paulo Brax no começo da SAF, não era questão de ser ditatorial? Ele não deixava os jornalistas perguntar o que queriam, gente. Ele não deixava, por exemplo, ele olhava, o Paulo Brax, ele ia para as entrevistas com tom, com um ar ameaçador. E quem estava ali era coagido a não perguntar coisas sérias para ele. Isso não é ser ditatorial também, não? Então, assim, não sei, né? Fica aqui o questionamento. Valeu, pessoal. Mais tarde tem vídeo, mais tarde tem live também. Espero vocês lá, beleza? Até o próximo vídeo.